Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e as do de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é do próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua presença. E nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa incapacidade de conhecer a Tua palavra, de interpretar a Sua palavra pela nossa natureza, porque nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós temos uma resistência em nós e nós precisamos lutar contra essa natureza para que o Teu Espírito possa agir na nossa vida, iluminando a nossa mente e o nosso coração. E nós pedimos nessa noite que o Senhor mais uma vez fale conosco e nos instrua segundo a Sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Como é bom ter amigos. Quem tem amigos sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que se identificam com a gente. Pessoas que fazem parte da nossa história, que sabem dos momentos difíceis que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, pessoas que nos assistiram, que nos acolheram, que nos estenderam a mão, que estiveram conosco nos momentos de lágrima e que também celebraram momentos de conquista. Quem é que não gosta de, quando alcança alguma bênção, alguma vitória na sua vida, seja ela qual for, seja numa formação profissional, seja num quesito material, você gosta de estar entre amigos, você gosta de celebrar a vida, gosta de celebrar as bênçãos recebidas pelo Senhor. Quando nós estamos entre amigos, a hora voa, nós ficamos o dia todo, nós conversamos, nós rimos, nós brincamos e nós nos sentimos bem, porque a amizade faz muito bem para todos nós. Para quem não sabe, dia 20 de julho, ou seja, do mês passado, comemorou-se o Dia do Amigo, né? É uma data que não tem tanto destaque ou tanta relevância como, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia dos Namorados, mas é uma data também festiva. E mesmo assim, apesar da falta de protagonismo no nosso calendário anual, a data ela é muito importante porque ela destaca o papel dos amigos na nossa vida. Essa data, ela foi instituída, na verdade, como Dia Internacional da Amizade, pela ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 27 de abril de 2011. O objetivo dessa celebração, né, dessa data especial, é promover a cultura da paz entre os povos e o respeito mútuo. Ideia que foi criada pelo médico paraguaio Ramon Artemio. Ele é fundador desse programa que promove a boa convivência entre os povos, o que ele chamava de a Cruzada Mundial da Amizade. E uma frase muito interessante dele, que eu fiz questão de anotar, é essa daqui, ó. A amizade é uma importante fonte de felicidade e ajuda no desenvolvimento emocional, principalmente porque os amigos nos acolhem, nos afastam da solidão, fazem rir e aconselham quando necessário. Uau! O que isso tem a ver com o texto bíblico? Você já parou para analisar que o apóstolo Paulo era um homem que tinha muitas amizades?
Às vezes a gente olha para o apóstolo Paulo apenas no quesito apóstolo, teólogo, esse instrumento de Deus usado para fundar igrejas, para obra missionária, mas vocês pararam para analisar que o apóstolo Paulo tinha muitos amigos, ele fez muita amizade, muitas pessoas faziam parte do seu círculo de convivência. Por exemplo, nós encontramos mais de 100 cristãos, alguns citados pelo nome e outros não, relacionados ao ministério do apóstolo Paulo, todos registrados no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas. É muita gente, mais de 100 nomes citados, só na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, ele cita pelo menos 26 amigos. Então Paulo, além de um exímio teólogo, um homem muito preocupado com a igreja, em fazer discípulos, ele tinha em alta estima os seus amigos. Ele considerava as pessoas que faziam parte da sua vida. Ele nunca se esquecia dos seus amigos. Por essa razão que ele termina todas as suas cartas com saudações pessoais. Ele poderia simplesmente dizer: Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre vós, que o Espírito Santo os conduza, que a bênção de Deus esteja sobre a igreja, mas ele não faz isso. Antes ele lembra das pessoas, cita pelo nome, fala da importância dessas pessoas, o que eu considero uma grande respeito e consideração pelas pessoas que faziam parte da vida dele. Hoje, nós temos facilidade para encontrar os nossos amigos, não é? A gente, quando você muda de cidade ou muda de estado, você consegue, você tem um veículo, nós temos rodovias, você pode ir até a casa do seu amigo, visitar, passar o dia com ele, a semana, conversar, compartilhar muitas experiências, lembrar de tantas e tantas coisas que vocês viveram juntos. Se por acaso o seu amigo mudar de país e você não tiver condições de ir até aquele país para vê-lo, você pode fazer isso através de uma chamada de vídeo, nós temos as redes sociais. Então hoje nós temos contato com as pessoas, nós estamos próximos das pessoas, nós temos esse acesso aos nossos amigos, mas aqui no contexto não. O apóstolo Paulo não via as pessoas toda vez que ele queria. Ele não conseguia estar com os seus amigos o tempo todo. Não tinha carro, não tinha telefone, não tinham estradas, rodovias como nós temos hoje, não tinha rede social. Então, eram momentos específicos e ele aproveitava então para dar essas saudações, para cumprimentar os seus amigos, para falar com eles. E aqui, meus irmãos, na sua carta, já no finalzinho dela, Paulo vai enviar saudações a 6 colaboradores que ele faz questão de colocar numa lista. Ele faz questão de mostrar aqui essas pessoas pelo nome. E, interessantemente, 3 são judeus e 3 são gentios. Paulo é muito habilidoso na sua escrita, Paulo sabe como se dirigir às pessoas, e ele usa uma estratégia muito interessante aqui, que traz lições para nós. Paulo também vai acrescentar saudações especiais a 2 congregações, ou seja, a 2 igrejas, e ele vai então mandar uma palavra específica a um dos pastores. Eu posso pedir, Helena, você pode fechar a porta para nós? Porque eu acho que o pessoal se reúne, a polícia chega e isso tira um pouquinho a nossa atenção. Mas vamos lá. É possível então, irmãos, que você já tenha lido esses nomes aqui. É possível que você já tenha visto várias vezes as saudações de Paulo, mas isso não tenha chamado a sua atenção. De repente você leu e simplesmente pensou, bom, é só uma saudação. Mas quando a gente analisa o contexto por trás dessa saudação, que são pessoas que sofreram perseguição, ameaça de morte, que foram presas, pessoas que perderam absolutamente tudo para estar com o apóstolo Paulo, para continuar as viagens missionárias, que investiram sua vida, seus recursos, isso ganha um teor muito mais emocionante, porque são pessoas extremamente importantes na vida do apóstolo Paulo. Então, na nossa vida é assim, pessoas vêm e pessoas vão, os amigos ficam. Até o tema foi difícil, até a gramática do tema, eu pedi para a Veri fazer, coloquei pessoas vêm sem um circunflexo. Depois eu mandei mensagem, falei, Veri, a gente tem que corrigir, porque no português
No singular é sem circunflexo vem. Quando é no plural é vem com circunflexo. Até isso foi difícil. Mas vamos lá. Nós vamos dividir aqui, irmãos, essa lista em 3 grupos. O primeiro grupo, amigos que ficam. O segundo, amigos que oram. Paulo vai mencionar aqui. E, infelizmente, amigos que se desviam. Esses 3 perfis de amigos a que Paulo vai se referir no finalzinho da sua carta aos Colossenses. Primeiro, vamos ver então os amigos que ficam. O versículo 10, versículo 11 e o versículo 14, somente a parte A. Nós vamos ver aqui que é um grupo composto por 3 judeus, que é Aristarco, João Marcos e Jesus, o justo. E um gentil, talvez, acredito que seja o único gentil autor de um dos livros, aliás, de 2 livros da Bíblia, que é Lucas, todos caracterizados por sua fidelidade com o apóstolo Paulo em um momento de grande necessidade. Olha só, o versículo 10, a parte A, diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Aristarco era um judeu da Macedônia, identificado aqui como um companheiro de Paulo nos seus trabalhos e na sua prisão. Aristarco era um homem que esteve com o apóstolo Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele era de Tessalônica, arriscou sua própria vida, esteve com Paulo naquela insurreição que teve na cidade de Éfeso, quando queriam matar o apóstolo Paulo. Aristarco estava lá com ele, perna para que te quero, fugindo, mas estava lá com ele. Nunca abandonou o apóstolo Paulo. Aristarco esteve com o apóstolo Paulo na viagem que ele fez para Roma. Então, se ele esteve nessa viagem, em Atos capítulo 27, diz que a embarcação em que Paulo estava sofreu uma grande tempestade e um naufrágio. Ou seja, Aristarco estava com Paulo. Ele estava na insurreição em Éfeso, ele estava nos momentos de perseguição e ameaças de morte, ele estava em viagens longas com muita precariedade, ele estava durante a tempestade. Imagina o terror daquelas pessoas, naqueles barcos antigos, em alto mar, uma forte tempestade, de repente um naufrágio. Ele estava ao lado do apóstolo Paulo. E o que é mais impressionante, essa expressão que Paulo usa, Aristarco, prisioneiro comigo. O Aristarco, ele não tinha as mesmas acusações, segundo a lei romana, que tinha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso porque haviam acusações contra ele, mas não contra Aristarco. Aristarco é um preso voluntário. Já pensou nisso? Você seria amigo de alguém a esse ponto, dizer assim: eu vou ficar preso com você, porque eu quero ficar do seu lado, eu quero confortar você, eu quero trazer consolo para você. É lógico que o nosso sistema penitenciário não vai permitir isso. Mas imagine alguém hospitalizado, doente, acamado, e você diz assim: eu vou ficar do seu lado todos os dias, a semana toda, até todo esse processo de convalescença da sua recuperação física. Isso é amigo ou não? Aristarco estava com o apóstolo Paulo. Aristarco sabia da importância de Paulo para a vida dele, e Paulo também reconhecia a companhia de Aristarco. Por que é importante nós olharmos isso aqui? Por causa disso, irmãos. Aristarco não procurou trabalhos fáceis e nem fugiu quando as coisas se complicaram. Existem muitas pessoas que se dizem amigos, mas porque nós estamos bem. São pessoas que gostam de usufruir do momento. Existem pessoas que gostam de surfar na onda. São pessoas que se aproveitam dos momentos de bênção, de prosperidade, de realização, mas são pessoas que geralmente somem, desaparecem do mapa quando as coisas não estão bem. Quando você precisa dessas pessoas, cadê essas pessoas? Quando você tinha dinheiro, quando você tinha saúde, estava lá na sua casa, conversava sempre com você, dizia ser o seu grande amigo, mas quando veio a escassez, quando veio a dificuldade, essas pessoas desaparecem. Ou pior, às vezes nós fazemos o papel desse tipo de amigo.
Nós ficamos com as pessoas quando elas estão bem, mas quando sabemos que as coisas não andam bem, a gente diz assim, vou orar por você. E muitas vezes, nem ora. Ou quando ora, ora de uma forma generalizada, de uma forma genérica, de uma forma superficial, ou de uma forma muito rasa. Porque a gente não quer problema, a gente não quer dificuldade. Quem que quer ser amigo de gente doente? Quem que quer ser amigo de gente pobre que não tem o que comer? Quem que quer ser amigo de gente complicado? Quem que quer ser amigo de família fragmentada? Quem é que quer ser amigo de gente que está sofrendo emocionalmente, depressivo, ansioso, angustiado, com insônia ou tantas outras coisas? Ninguém quer. Porque nós gostamos de pessoas que vão de alguma forma nos beneficiar. Então o Aristarco nunca se preocupou com isso. Ele sabia que o trabalho era difícil, ele sabia que estar do lado do apóstolo Paulo seria uma decisão muito séria, mas ele nunca desistiu da amizade. Então Aristarco é daqueles amigos que ficam. Mas tem um outro amigo, agora na parte B do versículo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Esse Marcos, conhecido como João Marcos, ele era judeu de Jerusalém. Sua mãe, cujo nome era Maria, ela hospedou a igreja na sua casa, tinha lá uma congregação na casa dele, os irmãos se reuniam lá para prestar culto. Ele era amigo do famoso Barnabé, o filho da exortação. Barnabé é um homem muito experiente, muito dócil, um homem que fez a mediação na crise relacional que Marcos teve com Paulo. E esse Marcos, ele esteve com Paulo em muitas ocasiões, mas uma delas em especial, ele foi chamado, que foi a primeira viagem missionária de Paulo. Ele provavelmente, João Marcos, ele ficaria responsável pelas questões estruturais daquela viagem, pela parte administrativa daquela viagem, cuidaria das questões operacionais, mas surgiram dificuldades, surgiram problemas. Ele se sentiu intimidado, sabe o que ele fez? Ele abandonou o apóstolo Paulo. Diferente de Aristarco, João Marcos, ele falou assim, para mim não vai dar. E ele abandonou o apóstolo Paulo. E olha só o que diz em Atos capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João é o João Marcos. Às vezes chamado de João, às vezes chamado de Marcos. Esse Marcos aqui era um discípulo de Pedro. Ele conheceu Jesus, diferente de Paulo. Depois ele conhece Paulo, tem esse problema com Paulo, abandona a viagem. Esse Marcos, ele é tão importante na história da igreja que ele escreve o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos. Você sabia disso? É esse Marcos aqui, que brigou com Paulo. Ó, quanto tempo de crente, você não sabia disso? Que Paulo brigou com aquele que escreveu o evangelho? Parece que só a gente tem problemas. Você nunca se olhou no espelho e falou assim, meu Deus, como eu sou complicado. Aí você olha para Paulo, que foi inspirado por Deus para escrever as epístolas, ele brigou também. E ele não só brigou com Marcos, ele falou assim, comigo você não vai mais. Aí Barnabé tentou de tudo, não, mas vamos trazer ele para perto. E olha só o que aconteceu, irmãos. Olha o registro de Atos 15, do 36 ao 40. Em alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Paulo diz assim, vamos fazer uma viagem missionária, vamos visitar as igrejas, vamos ver como os irmãos estão. E Barnabé, que é primo de João Marcos, aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo lembrou, falou assim, o quê? João Marcos, aquele que na Panfilha, quando viu as dificuldades, me abandonou? Esse daí não. Esse não continua. E olha o que diz o texto, e tal contenda. Eles brigaram, irmãos. Eles discutiram. Eles tiveram desentendimento. Aqui a palavra original é contenda mesmo. Paulo bateu o pé e falou, não vai, e acabou. Comigo você não vai. Barnabé falou, não, ele vai, não vai, não vai. Olha o resultado.
e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Paulo falou, então tá bom, então você vai para lá, eu vou para cá. Parece que todo mundo tem problema. E a Bíblia ela não maqueia suas personagens. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Está aí. Amigos que se desentendem. Na nossa convivência com os nossos amigos e irmãos, pode acontecer isso. Nós temos ego. Nós temos valores. Nós temos estruturas mentais que faz parte da nossa tradição. Faz parte da nossa forma de ver a vida, de nos relacionarmos. E nós nos protegemos nesses conceitos que nós temos, que se formos ameaçados, a gente reage. E às vezes reage de forma agressiva. Quem é que disse assim, ó, eu prefiro perder uma discussão para não perder uma amizade? Prefiro não brigar, prefiro não falar nada do que... Porque amigos se desentendem. Quer dizer que não são amigos? São amigos, mas amigos se desentendem. O apóstolo Paulo teve um desentendimento com Marcos. Ele falou assim, ó, você me abandonou, eu não quero mais. Aí eu imagino a situação, Barnabé dizendo assim, mas Paulo, pelo amor de Deus, o rapaz é novo. Ele ficou com medo, afinal de contas não é fácil. Não é simplesmente, ó, nem todo mundo tem o seu chamado, Paulo, de apóstolo. Ele ficou com medo do que aconteceu, ele se assustou. Ele era um homem difícil para ele, sendo um judeu de Jerusalém, Paulo evangelizando os gentios. Houve uma disputa, questões de liderança, Paulo assume a liderança ao invés de Barnabé, e Barnabé é primo de Marcos, tem questões familiares envolvidas. Há tantas coisas, irmãos, que é um construto aqui, relacional muito grande. E aí Paulo diz assim, tá bom, Barnabé. Acho que Barnabé olha para ele e fala assim, tá bom o quê? Marcos pode ir? Pode, com você, não comigo. Então você vai para um canto, eu vou para outro. Pessoas se desentendem. Mas e aí? Será que Paulo ficou brigado com seu amigo? Será que nunca mais eles conversaram? Vamos trazer à memória o perdão e a restauração? 2 Timóteo 4,11. Paulo escrevendo a Timóteo, já no finalzinho da sua carreira, ele diz assim, toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Já no momento difícil, ele diz assim, olha, eu quero Marcos comigo, ele errou, mas ele é importante para o meu ministério. Marcos é um exemplo para todos nós, que muitas vezes erramos e a gente escolhe ficar amuado num canto, diz assim, eu não vou fazer mais não, já tentei fazer, não deu certo, já tentei trabalhar no ministério, não deu certo, já tentei ajudar a igreja, não deu certo, já tentei ajudar pessoas, não deu certo, e a gente se recolhe, a gente se fecha. Mas Marcos não, ele aceitou e ele deu continuidade. Então, a gente pode destacar a importância da reconciliação. Amigos ficam, amigos estão juntos. E, é claro, a importância de Barnabé. Barnabé exerceu um papel muito grande, porque ele tentou aqui a mediação. Ficar no fogo cruzado entre pessoas que não estão se entendendo não é para qualquer um. Você dizer assim, olha, está brigado com fulano, com ciclano, vou tentar reaproximar as pessoas. Barnabé assume esse papel. No versículo 11, diz assim, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O lenitivo é como se fosse um bálsamo que você passa numa ferida para aliviar a dor. Sabe quando você está com muita dor e você tem aquele alívio imediato, porque você tomou algum tipo de remédio, alguma coisa assim? Ele diz que essas pessoas, elas cooperaram com ele, foi uma forma de Deus amenizar a dor do ministério do apóstolo Paulo. Os seus amigos eram levados em alta estima. E esse homem aqui, essa expressão não é correta, muito pouco, né? Bem pouco se sabe a respeito dele. Não tem informações assim que a gente consiga entender exatamente quem foi esse Jesus aqui, o justo. Jesus era um nome muito conhecido, era um nome popular, mas esse justo, que a tradução é justus, é um nome latino, tem a ver com o Império Romano, que não era comum entre os judeus. E esse homem representa
todos os servos fiéis do Senhor que vivem no anonimato. Existem muitas pessoas que nunca pegaram o microfone na mão. Há muitas pessoas que nunca exerceram um oficialato na igreja. E são pessoas que sempre contribuíram, sempre somaram, sempre estenderam a mão para que a igreja avançasse. Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas cujas obras não são vistas pela comunidade local, mas são vistas pelo Senhor. Há muitos irmãos que são profundamente piedosos e dedicados e que eles amam a igreja e não abandonam por nada. Pessoas que enfrentam os momentos mais dificultosos da sua vida, mas estão ali sempre, sempre. São aquelas pessoas que muita gente mal sabe o nome, às vezes você nem cumprimenta. Está ali no seu cantinho, mas é uma parte muito importante para a continuidade da igreja. Pessoas que ficam, pessoas que têm história. Quantos irmãos aqui têm anos e anos na igreja presbiteriana renovada? Tudo que a igreja passou, as dificuldades que ela enfrentou, mas esses irmãos continuam. No versículo 14, a parte A. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Esse aqui é o que eu falei, provavelmente o único gentil autor da Bíblia. Lucas, Deus o escolheu, capacitou, tinha uma grande formação acadêmica. Os gregos, eles deram muita contribuição para a medicina. Lucas era médico. Lucas foi usado por Deus porque ele era minucioso nas suas observações, era um amanuense. Amanuense era um escritor, alguém que registrava aquilo que lhe era dito. E Lucas foi responsável por uma obra em 2 volumes. O volume do seu evangelho, o Evangelho de Lucas, que registra a vida de Jesus, o ensino de Jesus e aquilo que Jesus fez, seus milagres, seu ministério. E o segundo volume, que é Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, que é a vida dos apóstolos, o ministério e o ensino dos apóstolos e aquilo que eles fizeram, para provar que os apóstolos dão continuidade ao ministério de Jesus, com poder, com sinais, com prodígios. E Lucas era médico. Lucas não foi usado, pelo menos não há registro, que ele foi usado de forma estrondosa, sobrenatural. Não foi. Você não vê Lucas sendo usado por Deus como foi o apóstolo Paulo, que em determinado lugar chegaram a pegar os seus lenços para passar nos enfermos, a sua sombra se projetando sobre as pessoas e Deus agia. Um homem que Deus usou de forma tão grandiosa, tem ao seu lado um médico. Um homem que Deus usou para curar, para ressuscitar pessoas. Lembra que ele estava pregando, um jovem caiu, morreu, ele orou, ele ressuscitou. Ele tinha um médico do lado. Então um homem acostumado com a graça sobrenatural, vivendo e tendo ao seu lado um homem formado num segmento que cuidava de pessoas usando a graça natural, a graça comum de Deus. Isso é um exemplo para nós. Tem muita gente que pensa assim, não vou no médico, eu não gosto de médico, acho que a gente não tem que tomar remédio, porque crente tem que ser curado de forma sobrenatural. O apóstolo Paulo segue as orientações de Lucas. O apóstolo Paulo chega a orientar Timóteo, por causa das suas frequentes dores de estômago, para usar o vinho oxidado, porque o vinho tinha esse poder para curar as suas feridas no estômago. A gente está pensando aí na medicina daquele tempo, tá? Não vai comprar vinho não, achando que você vai melhorar do estômago. Mas ele usou pessoas assim, com habilidades naturais para servir ao reino, mas esse homem nunca abandonou o apóstolo Paulo. Então fica uma lição aqui para nós. Deus te deu capacidade, Deus te deu competências, o Senhor deu para você dons, faça o seu melhor. Se você tem uma formação, seja ela qual for, use para a glória de Deus. Amigos que ficam, agora amigos que oram. Nós temos amigos que oram por nós, amigos que se preocupam com a gente. Epáfras é um desses amigos. Epáfras é o homem que fundou a igreja em Colosso. Mas o que é que motivava Epáfras a pregar o evangelho com tanta garra, com tanta determinação?
Epáfras chega a ser citado com vários títulos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama Epáfras de servo de Jesus Cristo, chama Epáfras de nosso amado conservo e chama Epáfras de fiel ministro de Cristo. Oh, quanto título, quanto elogio a um homem que estava próximo dele. E Paulo sabia, porque Epáfras, ele dormiu na mesma hospedagem, participou das viagens, esteve em cadeias também. Então ele sabe do que ele está falando. É de alguém que ele conhece de forma muito próxima. Qual era o segredo da vida frutuosa de Epáfras? Como que ele conseguia tudo isso? Epáfras era um homem de oração. Epáfras levava a vida de oração muito a sério. E a gente pode olhar a vida dele e pensar naqueles amigos que nós temos que levam a vida de oração a sério. Pessoas que oram por nós, pessoas que estão sempre buscando a Deus, consagrando a Deus, se dedicando a Deus. Quantas pessoas? Eu não estou falando aqui daquelas pessoas que oram pontualmente, eu estou falando daqueles amigos que oram mesmo, que oram por você, que clamam a Deus, que suplicam a Deus pela sua vida, que se preocupam com você. Quais são as características de Epáfras? Já parou para pensar nisso? Quais eram as suas características? O apóstolo Paulo diz assim que Epáfras orava com fervor. Olha o verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira nas orações. Irmãos, se Paulo dissesse assim, saúda-vos o Luiz, que ora 15 minutos toda quarta-feira na IPRC, você ia dar risada, né? Saúda-vos o Luiz, que nas suas devocionais ora de manhã, um período curto. Seria muito engraçado. Você fala assim, mas eu também oro todos os dias. Mas o termo que ele usa que é interessante, porque ele assistiu Epáfras durante as suas orações. E ele diz que Epáfras, na sua oração, ele se esforçava sobremaneira. Você acha difícil ficar de joelho meia hora orando? Epáfras se esforçava sobremaneira. Sabe o que isso significa no original? Que ele agonizava na oração. Esse termo só é usado em duas condições no Novo Testamento. Uma, na oração de Jesus no Getsêmani. Então a comparação de Paulo a Epáfras com agonizar na oração já é um elogio assim. Nenhum amigo de Paulo ele identificou como um homem de oração, só o Epáfras. Ele falou assim, esse agoniza na oração. Esse homem ora muito. E a outra forma que essa expressão era usada eram os atletas que queriam vencer as Olimpíadas e eles gemiam com a sua musculatura já desgastada pelo excesso de exercício físico. Você já foi na academia, quando a pessoa está supino, que fala? Ele começa, ou fazendo exercício para coxa, coloca aqueles pesos e a pessoa começa. 1, 2, aí quando vai no finalzinho, 3, e começa a tremer, aquilo é agonizar. Se a gente agonizasse na oração, que a gente agoniza na academia, a gente vivia um reavivamento. Só que a gente não consegue. Porque o resultado da academia é estético, é saudável, e a gente acha que a oração não é tanto. Porque olha só, ele agonizava na oração. Ele não só orava com fervor, ele orava constantemente. Verso 12. O qual se esforça sobremaneira continuamente nas orações. Ele não orava só quando ele tinha vontade. Ele orava quando não tinha vontade de orar. Ele orava até ter vontade de orar. Ele orava o tempo todo, ele orava constantemente. Ele seguia o exemplo do capítulo 4 de Colossenses, no versículo 12, quando Paulo disse assim, perseverai na oração. Lembra que eu citei essa passagem? Perseverar é dar continuidade, é insistir em alguma coisa. Epáfras perseverava, ele era constante na oração. Outra característica, ele orava especificamente. Verso 12, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações. Nós oramos por muitos motivos.
Às vezes a gente ora de uma forma até mecânica, automática, com palavras pré-moldadas, com palavras que já estão na nossa mente, que elas são ditas sem nenhuma reflexão. Eu mesmo tenho um jeito de começar as minhas orações, que é quase sempre da mesma forma. Eu acho que você também deve ser assim. Só que às vezes a gente ora, mas a gente não aplica o nosso coração, as nossas forças, o nosso entendimento. Às vezes a gente ora e a nossa mente fica divagando. E a gente viaja, fica preocupado num monte de coisa. Eu fico tentando entender, meu Deus, por que eu não consigo me concentrar? A gente tem dificuldade para se concentrar na pregação, dificuldade para se concentrar na oração, dificuldade para se concentrar na leitura da Bíblia. As coisas mais importantes na nossa vida, e a gente é tão relativista, é tão descuidado, é tão pueril, é tão raso. E ele não, ele orava com especificidade, de forma específica, orava pelas pessoas, clamava pelas pessoas, apresentava diante de Deus. Sua oração não era um exercício religioso impessoal. A sua vida de oração era o resultado de alguém que realmente levava os seus amigos no coração. Mas quando a gente ama alguém de verdade, quando a gente tem uma boa amizade e você sabe que aquela pessoa está doente, que aquela pessoa está passando por um momento difícil, você se preocupa, você chora e você diz assim, Senhor, eu não quero perder o meu amigo. Senhor, eu não quero que aquela pessoa passe por isso, porque você ama aquela pessoa. Pessoas que têm importância na nossa vida são lembradas nas orações. Ele orava com clareza, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele orava pela igreja, agonizando com perseverança, de forma específica e clara. Ele dizia assim, Senhor, eu quero que a igreja de Colosso seja uma igreja de crentes maduros. E sabe como ele faz isso? O seu pedido é que eles conheçam toda a sua vontade. Muitas pessoas na igreja conhecem parte da vontade de Deus, conhecem um pouquinho da vontade de Deus, conhecem facetas da vontade de Deus, mas a Bíblia revela toda a vontade de Deus. E ele diz que os irmãos conheçam toda a sua vontade e andar de acordo com ela. Porque uma coisa é conhecer, outra é obedecer. E a oração dele é que os irmãos conheçam sua vontade e que eles andem segundo a sua vontade. Ele orava com preocupação, verso 13. E dele dou testemunho, Paulo está dizendo, eu testemunho, eu garanto para vocês, de que muito se preocupa por nós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Essa expressão aqui, se preocupa, e muito se aflige. A oração verdadeira é uma oração difícil. Oração sem interesse, sem preocupação, não gera bênçãos. Esquece. Aquela oração que você não tem nenhum interesse naquilo que você está dizendo, não vai gerar resultado nenhum. Se você for orar por alguém, por exemplo, você ora pela salvação de alguém da sua família, você diz assim, Senhor, fulano, ciclano, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, amém, o Senhor faça a sua vontade. Não é assim que a gente ora. A gente ora, Senhor, é o meu pai, é alguém que faz parte da minha vida. E eu quero vê-lo, Senhor, aos seus pés, servindo. E você começa a aplicar o seu coração. E Paulo diz assim, olha, eu vi Epáfras orar por vocês assim. Eu vi Epáfras gemendo, pedindo, Senhor, a igreja de Colossos tem que ser uma igreja avivada, uma igreja amadurecida, uma igreja cheia do teu Espírito. Então isso custou caro para Epáfras. Ele se aplicava profundamente à oração. John Jowett, ele disse o seguinte, a oração que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Se a sua vida de oração não tem relevância, ela não passa do teto, é por isso que a nossa vida às vezes não muda. Orações frias, orações sem energia, energia no sentido de se aplicar a elas. Orações mecânicas, orações decoradas, mais parecendo uma reza. Nós não verbalizamos os nossos sentimentos, falamos sem refletir nas próprias palavras, jogamos ao vento como que falando com uma entidade etérea, um Deus perdido na imensidão. Não, irmãos, nós estamos diante do nosso Criador, portanto, oremos com todo o nosso coração.
amigos que ficam, amigos que oram e amigos que se desviam. Versículo 14, parte B. E também Demas. Se nós olharmos nas cartas de Paulo, pelo menos 3 vezes ele vai mencionar a respeito de Demas. A primeira vez que Paulo fala sobre Demas, ele chama Demas de cooperador. Diz assim, Demas é um homem que trabalha comigo. Ele coopera. Cooperar é trabalhar junto. Demas está comigo no trabalho. Na segunda vez, essa aqui, ele não chama de cooperador, ele só chama pelo nome. Ele, saúda-vos Demas. Demas já não está a mesma coisa. Demas já não está mais sendo aquela pessoa bacana que está junto. Demas já não está mais no ritmo, já não está mais no compasso. Demas já não está mais alinhado com Paulo. Paulo talvez já esteja percebendo uma mudança na tonalidade de Demas. E aí, meus irmãos, a outra vez que ele cita Demas, ele o chama de aquele que me abandonou. Ele já sabia que Demas ia fazer isso. Estou no Evangelho desde 1994. Eu já vi muita gente chegar na igreja e fazer muita coisa. Gente que chega e você diz assim, agora vai. Depois falta um culto, falta 2, vem um domingo de vez em quando, e aí você diz, agora não vai mais. Aí o fulano, que era o cheio do Espírito Santo, é só o fulano mesmo, só tem um nome. Quanto mais falta, mais a igreja se acostuma com a ausência. E ao longo desses anos, muitos abandonaram. É a chamada carta marcada. Você olha e você diz assim, não vai longe. É só uma questão de tempo e vai desaparecer como fumaça. Quantas pessoas? Às vezes eu me cobro sobre isso. Já fiquei muito magoado, já fiquei muito decepcionado com pessoas que diziam assim, conta comigo, eu estou com você, olha, vamos dar as mãos. E as mãos que se apertavam, de repente, sabe quando começa a suar e você diz assim, ixi, vai escapar. Quanto mais pesa o mundo e daqui a pouco, pum, foi embora. E você diz assim, mas cadê o meu amigo, cadê o meu cooperador? E Paulo também passou por isso. Primeiro era o meu cooperador. Depois ele diz assim, o Demas aqui está mandando saudações. E depois ele diz assim, o Demas me abandonou, amando o presente século ou o presente mundo. E essa expressão, amando o presente século, se refere a uma sociedade sem Deus. Demas amou o mundo. Por que pessoas se desviam? Por que amigos e irmãos abandonam a fé? João diz que existem algumas atrações no mundo. O mundo nos encanta. Quando eu passo em frente ao shopping Parque das Bandeiras, eles montaram um parque no estacionamento. Tem uma roda gigante, tem um elevador cheio de luzes. E eu estou dirigindo o carro na John Boy e eu fico olhando porque as luzes, o parque, é atraente aos meus olhos. É bonito. Só que eu não posso ficar olhando porque senão eu vou bater o carro. E o mundo é assim. Nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando rumo à Nova Canaã, ao novo céu e à nova terra, e às vezes a gente fica olhando para o mundo, admirando pela vitrine do celular, pela vitrine da TV, ouvindo através das músicas, olhando pela vida dos artistas, ou pelo entretenimento e tantas outras coisas, e nós vamos nos encantando com o mundo. Demas fez isso. Não foi de uma hora para outra. Ele era um cooperador, ele era um amigo próximo. Ele se desviou porque ele amou o presente século. E João diz o seguinte, 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João está nos dizendo que existem armadilhas prontas para nos pegar. E nós temos que tomar cuidado. Essas armadilhas são, primeiro, a concupiscência da carne.
o apreço ou a admiração pelos bens materiais. Quem é que não quer uma vida confortável? Quem não quer ter uma vida estável, uma vida boa? Só que isso pode nos atrair de uma forma que se torne uma armadilha para nós abandonarmos os caminhos do Senhor. Também fala sobre a concupiscência dos olhos, o apego aos prazeres sexuais, o desejo por aquilo que é sensual, que é erótico, que nos prende, que nos chama a atenção. E nós vamos sendo seduzidos e nos prendemos a essas coisas. E o mundo está extremamente erotizado. As nossas crianças estão sendo erotizadas. Os filmes são eróticos. As séries são eróticas. As novelas são. Os comerciais são. As músicas são pornográficas. O presbítero Fábio estava falando sobre o funk, que ele estava tentando meditar na palavra de Deus e tocando funk na casa da frente, um barulho. Esses dias eu fui, há um tempo atrás, no mercado JL, aqui na esquina, e parou um carro na rotatória, e ele estava ouvindo um funk. E o funk ditava literalmente todos os momentos de uma relação sexual. E era um homem, uma mulher e 2 crianças no banco de trás. Nós fomos para Caraguatatuba, estava na roda gigante com a Joana, e o parque tem as caixas de som, e eu lembro que o maior tormento naquela roda gigante foi as músicas. Esse tipo de música, falando sobre relações sexuais, sem nenhuma reserva, de forma aberta, rasgada, vulgarizada, porque as pessoas estão com a mente laciada. As nossas crianças não se assustam mais. Não se assustam. Nós nos conformamos com isso. Nós aceitamos isso, porque nós gostamos disso. Porque a natureza pecaminosa gosta disso. E nós vamos nos conformando de tal forma que a gente vai sendo seduzido. Quando a gente percebe, nós estamos afastados dos caminhos do Senhor. A terceira armadilha, a soberba da vida. Aí vem o orgulho, a pessoa se sente superior aos outros. A pior coisa que existe é alguém que não reconhece os seus erros. É alguém que você aponta os erros e diz assim, você está errado. Diz assim, eu errado? Por que errado? Errado está você. Ou, você é culpado. Ninguém é culpado pelos seus pecados. O seu pecado e o meu pecado tem o meu DNA, o seu pecado tem o seu DNA. Ninguém te faz pecar. Você quem peca. Tiago disse, nós pecamos quando somos enlaçados pelo desejo do nosso coração. Não é pelo que o outro falou. É porque nós colocamos no coração. E aí ele então nos domina. Portanto, meus irmãos, não sabemos em qual dessas armadilhas o Demas caiu, mas nós sabemos sim que é possível viver uma religiosidade aparente ao mesmo tempo em que vivemos para as coisas deste mundo. É possível vir na igreja todo domingo e viver no mundo. É só você não se envolver com a igreja, não deixar ninguém saber da sua vida, ou você não querer dar satisfação nenhuma. E você vai viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Antigamente uma música dizia que era o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E aí vem as saudações finais de Paulo, versículo 15 ao versículo 18. Ele vai cumprimentar então uma mulher chamada Ninfa. Essa mulher, a igreja se reunia na casa dela. E nós vamos ter então aqui a impressão de que Arquipo ou Arquipo, ele era da família de Filemon. Talvez, filho de Filemon e pastor daquela igreja. Então, nesse caso, a Áfia, que Paulo menciona, era esposa de Filemon. Concluindo, meus irmãos, vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, ter amigos é fundamental para cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. Tenha amigos. Você pode trabalhar, você pode ter uma vida corrida, você pode fazer muitas coisas, mas tenha amigos. Tenha pessoas que você gosta de conversar, que você gosta de rir. Rir é importante. Eu assisti uma palestra com a Patrícia, a gente estava vendo no YouTube, o Augusto Cury, num podcast. E ele disse assim, que quando a gente ri dos defeitos dos nossos amigos, de forma engraçada, de forma descontraída, isso faz bem. Eu não sabia disso. Porque no mundo que a gente vive, tudo é preconceito, né? Você está fazendo bullying. E aí eu lembrei quando eu era menino. Quando eu era menino, eu sou baiano, então eu tinha a cabeça muito grande.
E aí os meninos falaram assim, Cocão, o apelido é Cocão. Gente, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Só os meus amigos me chamavam de Cocão. Quantos aqui têm apelido? Quantos lembram história de infância dos seus amigos? Ou amigos no trabalho? Peão é terrível. Quem trabalha em empresa sabe. Povo habilidoso para colocar apelido. Por quê? Porque são amigos. Que eles estão juntos o dia inteiro no chão de fábrica trabalhando. A igreja é assim. De vez em quando eu vejo um irmão tirando onda com o outro. Tiram um sarro de mim. Eu não quero nem saber as piadas que você faz comigo lá na sua casa, com a sua família. Mas o Augusto Cury diz que isso faz bem. Não é com maldade. Sabe aquela risada que você acha engraçado, o jeito, com todo o respeito? Se é que dá para ter respeito tirando o sarro das pessoas. Mas tem amigos. Pessoas que você gosta de rir. Isso é muito bom. Faz bem demais. Ficar sem rir, sem dar risada, sem se divertir assim, faz mal. Faz mal. Então, faz um churrasco na sua casa, me chama e a gente vai ficar lá conversando, dando risada. Vai ser benção. Segundo, amigos são aqueles que participam das nossas aflições e não apenas das conquistas. Existem pessoas que vão estar próximas de nós quando nós estivermos bem. Mas nunca se esqueça daqueles que estavam com você comendo ovo frito quando você tiver o filé mignon. Amigos de verdade, eles estão com a gente o tempo todo. Alguns amigos serão mais próximos de nós, e esses devem ser preservados com mais cuidado. Eu tenho muitos amigos, mas alguns eu tenho uma habilidade maior para lidar com eles, para conversar e para falar certas coisas. Esses amigos têm que ser preservados a todo custo. É aquele amigo que é o seu confidente, amigo ou amiga. Não, o homem é amigo, tá? A mulher é amiga. Não vai pensar que o homem casado, nem solteiro, não tem amiga. Para com esse negócio. Todo adultério, toda traição conjugal resulta de amizade que não deveria ter tido, muita intimidade. Então, assim, homem casado não tem amiga. Eu fico contando as coisas para minha amiga do trabalho. Para com isso. Você pode ter um amigo. Toma cuidado também com o amigo, porque hoje em dia está meio... Mas é bom ter amigos. Procure irmãos, amigos e irmãos, pessoas próximas para você compartilhar a sua vida e preserve esses amigos. Alguns amigos não poderão estar tão próximos, mas sempre se lembrarão de nós em suas orações. Saibam disso. Muitos amigos se afastaram de mim, mas não porque eles desejaram se afastar, ou porque eu me afastei. Eu tinha muitos amigos na outra cidade. No começo eu ia sempre para lá, porque eu queria estar na casa dos amigos. E um dia eu cheguei para a Patrícia e falei, Patrícia, eu acho que eles não eram meus amigos, porque eles não vêm aqui, mas eles são os meus amigos. Só que eu estou num outro momento, numa outra situação. Amigos se afastam também. Amigos precisam mudar de cidade, amigos trabalham em outros lugares, amigos vão embora. Mas eles se lembram de você, eles oram por você e você também tem que orar pelos seus amigos. Algumas pessoas passarão pela nossa vida, causando dor ou mesmo nos ajudando. No entanto, apenas passarão. Eu sei que alguns de vocês carregam mágoas, sentimentos traumáticos, por pessoas que fizeram algum tipo de mal. Mas essas pessoas não são seus amigos, não foram seus amigos. São pessoas que passaram pela sua vida. Por isso o tema é pessoas vêm e vão, os amigos ficam. Então, para que ficar remoendo, se não eram amigos? Deixe-os em paz. Passou. Cure as feridas. Sare suas dores. Algumas pessoas vão ser enviadas para essa missão mesmo. Quebrar o nosso orgulho, atormentar a nossa vida, para a gente perceber que a gente não é nada mesmo. Tem gente que é enviado, não é do diabo não, viu? É enviado por Deus para testar o nosso caráter mesmo. Gente que vai pegar no seu pé, que vai te cutucar o tempo todo. E você vai sofrer com essa pessoa, mas é parte do processo de Deus de moldar o seu caráter. Agora existem pessoas que vão passar assim como um relâmpago e são pessoas abençoadoras. Eu lembro uma vez que eu conheci um cliente riquíssimo, eu trabalhava na farmácia e ele descobriu um câncer no pâncreas e estava em estado avançado e eu fui aplicar uma injeção chamada Clexane, um anticoagulante,
e da família Castro, um homem muito, mas muito rico. E eu lembro que durante aquele processo em que eu ia fazer a injeção, a gente foi criando uma amizade. E eu tinha liberdade na casa dele, e eu passava por um momento financeiro muito difícil, e aquele homem me deu uma bênção, uma oferta assim, que resolveu os meus problemas financeiros. Logo depois ele morreu. Pessoas que passaram. Eu fui uma bênção na vida dele, fazendo as injeções, compartilhando o evangelho. Naquela casa gigante, num dos condomínios mais luxuosos da cidade que eu morava, e estava ali, um moribundo, esperando o dia da sua morte, e ele me abençoou. Ele simplesmente perguntou o que eu precisava, e eu, como um bom amigo, falei o que eu precisava. Eu não preciso de muita coisa, só de dinheiro. E ele me abençoou, e foi. Amigos vêm, amigos vão, pessoas passam pela nossa vida. Já tive muitas pessoas também que me machucaram, pessoas que eu percebi que só vinha para causar problema, mas que fizeram parte também da construção da minha história. Amigos são conquistados com bons relacionamentos. E se você deseja ter amigos, seja você também amigo dos seus irmãos. Esse é um ponto interessante. Por quê? Às vezes a gente fica pensando assim, eu não tenho amigos, eu gostaria de ter mais amigos, mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, eu sou amigo de quem? Eu gostaria que você olhasse para a igreja nessa noite e pensasse assim, quem aqui me considera seu amigo? Quais pessoas dessa igreja você diz assim, eu fiz parte da vida dessa pessoa, eu estou ao lado dessa pessoa? Seja amigo. E para ser amigo, vai precisar de tempo, disposição, interesse, e isso custa muito. Custa muito ser amigo das pessoas. É por isso que nós vivemos uma sociedade egoísta, excêntrica, individualista, que coisifica as pessoas e que personifica as coisas. Estamos vendo uma sociedade onde animais de estimação são mais valorizados que seres humanos, recebendo tratamento, nomes, títulos e todo o cuidado, quando na verdade há muitas pessoas precisando de cuidado. Estamos vivendo um tempo em que pessoas abandonam sua própria família. Muitos filhos não visitam seus pais. Isso é um grave pecado. Se você tem pai e mãe idoso, pode não ser cristão, você tem a obrigação de estar com eles. Ah, pastor, mas o meu pai mora longe, mas planeje visitar uma vez ou outra. Não pode se esquecer. Às vezes eu vou visitar os irmãos idosos da nossa igreja, levar ceia, e eu vejo, irmãos, a importância dos filhos na vida deles. Nós temos vários irmãos que não conseguem vir no culto, que não vieram, inclusive hoje, que eu vou levar ceia. Irmãos acamados, irmãos limitados, que tomam medicação, mais de 85 anos. Sabe quem está com eles? Os filhos. É os filhos que dão banho, são os filhos que assistem, são os filhos que conversam. É muito sofrida a vida de um idoso. Um idoso que não tem assistência, que não tem o filho ali para conversar. E às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o trabalho, preocupado com a conquista da vida. E sejamos honestos, irmãos, lidar com um idoso não é fácil. Não é fácil. Eu já falei uma vez para a Patrícia, o meu pai, ele é lulopetista. Meu irmão mais velho é bolsonarista. Você imagina a conversa dos dois. Aí quando eu vou visitar o meu pai, ele fica só esperando o momento para cutucar. E eu fico manobrando a conversa para não entrar no assunto de política, porque eu amo o meu pai. Estou preocupado com o Lula, nem com o Bolsonaro. Eles têm os filhos dele que vão cuidar deles. Eu preciso cuidar do meu pai. E tem gente que briga por causa disso. Vira cara, não converso mais com você. Que bobeira. Aí o Lula está lá com os filhos dele, reunido, festejando. O Bolsonaro está lá com os filhos dele e os filhos sem os pais, porque brigaram por causa de ideologia política. Não vale a pena. A gente tem que ter posicionamento, isso é importante. E por outros motivos também. Às vezes, pessoas da igreja, mas que servem denominações evangélicas diferentes. Eu já vi isso. Então, da mesma família, mas um é da Nazareno, o outro é da Assembleia, o outro é Batista, o outro é Metodista, e o povo não se reúne.
porque tem diferenças teológicas. Quer dizer, o evangelho professado não gera mudanças dentro da própria casa. E por várias razões, por questões financeiras. Às vezes a gente tem desentendimento na família por questões financeiras, desentendimento entre amigos. Preserve os bons relacionamentos. Pessoas vêm e vão, mas amigos ficam.